Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom, amém. Tem crente vivo, cheio do Espírito aí? Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom. Amados, hoje eu quero ministrar uma palavra no seu coração que Deus falou muito, tem falado, eu tenho vivido e tem abençoado a minha vida, e eu creio que hoje vai abençoar muito mais a sua, em nome do Senhor Jesus. É uma palavra que eu tenho ministrado também nos nossos cursos de maturidade, no volume 1, ministrei na quarta-feira, terça-feira na casa dos irmãos, foi uma bênção, e hoje vai te abençoar também grandiosamente em nome de Jesus. Eu quero que você pegue sua Bíblia comigo, abra na carta aos Romanos, capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, nós vamos ler o verso 17, glórias a Deus, aleluias. Nós estamos com um probleminha no computador, por isso não vamos estar projetando hoje, amém? Então você abre aí o seu iPod, iPad, Android, iPhone, seus meios de comunicações, ou papel mesmo, a Bíblia antiga, né? Glórias a Deus. Romanos capítulo 5, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Cristo Jesus. Eu quero que só as mulheres leiam comigo esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Se pela ofensa, vamos lá, reinou a morte, continue. Muito mais por um só, a saber, Cristo Jesus. Só os homens agora, os varões, amém? Vamos lá? Se pela ofensa, aleluia. Agora todos juntos, vamos lá? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Feche seus olhos nessa hora. Por meio Pai de eterno, um só, Pai de amor, nós glorificamos o teu santo nome, te bendizemos e te adoramos, porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador, porque a tua graça nos alcançou, porque o teu favor está sobre nós. E nessa manhã, Pai, o Senhor libere sobre cada coração aqui o espírito de revelação do centro da tua vontade em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Diga comigo assim: eu recebi a abundância da graça, o dom da justiça, e por isso eu reino em vida por meio de um só, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom. Eu amo essa mensagem de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 17, porque essa é uma promessa da palavra de Deus, uma promessa extraordinária, mas também é uma realidade espiritual. Então ela é uma promessa e uma realidade, são duas coisas que se misturam aqui, e os textos está dizendo que todo filho de Deus, todo crente pode reinar em vida. Diga glória a Deus. E esse reinar em vida não é reinar sobre as pessoas.
Esse reinar em vida não é reinar politicamente. Esse reinar em vida não é que a igreja agora vai se tornar aquela que se assenta nos tronos das nações e vai reinar sobre todos. Reinar em vida é reinar sobre a circunstância da sua vida. Diga comigo, eu posso reinar em vida. Diga comigo, a partir de hoje eu vou reinar em vida sobre as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Você foi criado para reinar sobre as circunstâncias. Em Gênesis capítulo 1, no verso 26 ao verso 28, Deus falou que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos deu o que era dele, Ele nos fez como Ele era. E deu-nos autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias que há na terra. Você tem autoridade sobre as circunstâncias que há na terra. Sabe, Deus te criou, você foi criado por Deus para desfrutar da abundância. Você foi criado para experimentar sucesso em tudo que você faz. Deixa eu fazer uma pergunta para você: tudo que você coloca a mão prospera? Tudo que você coloca a mão que estava morto passa a reviver. A vida de Deus fluindo aonde você toca, porque isso é reinar em vida. É onde você entrar, a atmosfera muda. Aquilo que você fala, sai autoridade. Aquilo que você ora, toca os céus. Isso é reinar em vida, porque você e eu fomos destinados a ter uma vida vitoriosa. Levante essa cabeça. Deus não te fez fracassado, Deus te fez para ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos pensar da seguinte maneira, para você entender um pouquinho mais o que é reinar em vida. Se você é um empresário, sabe qual é a vontade de Deus? É que você experimente o sucesso como empresário. Se você é um empregado, trabalha de empregado em alguma empresa, a vontade de Deus é que você experimente suprimento, abundância e também sucesso como um empregado. Diga aleluia. Sabe, a vontade de Deus é que cada um de nós possa se destacar no lugar aonde Deus tem te colocado. Você tem se destacado lá no seu trabalho, você tem se destacado lá na sua rua, você tem se destacado na sua célula, você tem se destacado aonde quer que você vá. As pessoas olham para você de forma diferente. Isso é reinar em vida. Mas destacar-se não significa que você será melhor que os outros, mas que todos vão olhar para você e vão perceber que sobre a sua vida existe a bênção de Deus. Quando as pessoas olharem para você e falar: esse homem, essa mulher é abençoado, eles são abençoados, aonde eles entram as coisas mudam, o que eles fazem dá certo. Isso é reinar em vida. E você foi chamado para ser um José. Diga comigo, eu fui chamado para ser um José. Sabe, não significa que você será melhor que alguém, mas talvez você esteja vivendo um momento como José, na casa de Potifar, ou na cadeia, vivendo situações, momentos difíceis, mas em todos os momentos, em todo lugar que ele esteve, José foi próspero. Diga comigo, eu serei próspero a partir de hoje. Sabe, em todo lugar que José estava, todos perceberam que havia bênção de Deus sobre a vida dele, que ele era abençoado por Deus. No entanto, Potifar dá todas as finanças para ele ali organizar e administrar a sua casa, porque ele sabia que tudo que José colocava as mãos, ele prosperava. Diga comigo assim: tudo que eu colocar as mãos vai prosperar em Cristo Jesus. Aleluia. Essa Deus que vem sobre nós, você está destinado. Eu gosto muito de usar a palavra predestino, predestinação, e eu creio que nós somos predestinados nessa terra, nesse mundo, para reinar aqui com Cristo Jesus. Cristo levou tudo que é nosso, viveu tudo que aquilo que era ruim nosso, para que hoje nós pudéssemos reinar com Ele aqui na terra. Ele trocou de lugar com você, pagou todo o seu sofrimento, toda a sua maldição estava sobre ele, todas as coisas ruins que estavam sobre nós, toda a nossa dívida foi sobre ele, e ele pagou ali toda a nossa dívida, para que hoje nós prosperássemos nele, por meio dele, em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Sabe, você está destinado a viver o melhor dessa terra.
Você está destinado a reinar, porque o Senhor Jesus é o Rei e Ele reina sobre a vida. Talvez vocês perguntando: pastor, o Senhor está falando tudo isso por quê? Por causa de quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou falando aqui para você uma série de frases de efeitos ou algo que vai te deixar motivado. Não, isso não é um conceito, não é uma doutrina de autoajuda. Isso é uma realidade da palavra de Deus, é a promessa de Deus para você. Diga glória a Deus. Sabe, nós não temos que andar debaixo de coisas que não edificam nossa vida. Nós temos que andar todos os dias olhando para a promessa de Deus. Nós não andamos pela lei, não é a nossa obediência que vai fazer Deus nos abençoar mais ou nos abençoar menos, mas é o quanto nós cremos e olhamos para a promessa que Cristo Jesus conquistou para nós naquela cruz do Calvário. Sabe, você pode reinar sobre a enfermidade. Diga comigo: a partir de hoje eu vou reinar sobre toda enfermidade que o inimigo mandar sobre a minha vida. Eu vou reinar sobre ela, eu vou mandar embora, e ela vai ter que ir, em um nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você reina sobre a enfermidade. Sabe, eu estou dizendo algo que eu vivo. Eu já tive labirintite. Alguém aqui já teve labirintite? Aleluia. Tive labirintite e reinei sobre ela. Não tenho mais, há mais de 10, 12 anos. Tive hipoglicemia. Alguém sabe o que é hipoglicemia aqui? É uma doença que você não pode comer não pode ficar mais de 3 horas sem comer, senão você começa a passar mal, vira bola dos olhos, você fica verde, começa o corpo a esfriar, começa tudo a formigar e você desmaia. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou desde ontem, 10 horas da noite, sem comer. Diga glória a Deus. Sabe, isso é reinar sobre a enfermidade. Ela pode aparecer, o diabo pode lançar sobre você, mas você vai cancelar, aniquilar e mandar embora de onde veio, em nome do Senhor Jesus. Isso é reinar em vida. O diabo pensou que podia me destruir, botou um Covid, botou uma bactéria, uma infecção hospitalar, mas eu reinei sobre ela, e você também vai reinar. Se tem alguém enfermo aqui, se tem alguém enfermo nos assistindo, você vai reinar sobre a enfermidade, em o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Diga comigo assim: eu sou curado, eu tenho a saúde de Cristo. Aleluias. Você não tem nenhuma enfermidade, a enfermidade não é sua. Mas tem muitos crentes que andam assim: ai pastor, eu tenho. Eu falo: engraçado, eu não tenho. Isso não é seu. Você não nasceu assim. Mesmo que tivesse nascido, Deus ainda te fez perfeito. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Eu não vejo nenhum relato na Bíblia que o Senhor Jesus teve nem gripe, nem coriza, nem dor de ouvido, nem cárie nos dentes. Não teve nada desse tipo. Eu também não tenho, e você também não tem em Cristo Jesus. Diga aleluia. Sabe, você pode reinar também sobre a miséria. Há muita gente que vive uma vida aceitando as questões ou as lutas que o diabo manda financeiramente. Sabe, você foi criado para reinar sobre todas as circunstâncias. A Bíblia diz que o diabo já está sujeito debaixo dos nossos. Então olha para o seu pé e fala: seu pé tem autoridade. Fala: meu pé tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Aleluias, glória a Deus. Sabe, você é próspero. Sabe, há muito conceito de prosperidade sendo pregado errado. Prosperidade não é só uma questão de você ter financeiramente uma conta bancária, um bom dinheiro. Não tem a ver também somente a você ter uma boa casa, um bom carro, um bom conforto. Prosperidade é você se sentir alegre, em paz com aquilo que Deus te deu e esperando nele com a expectativa que ainda ele vai dar coisas maiores para você. Isso é viver prosperidade. Prosperidade não é você ser milionário, trilionário, bilionário, não. Não é só isso. Embora Deus pode te dar, Deus deu para Salomão, por que não pode dar para você? Ele pode te dar, mas prosperidade é você ter paz mesmo sendo bilionário. Porque tem muitos bilionários que não têm paz no coração. Não há nada que possa preencher o coração de um homem, de uma mulher, senão a graça, o favor e o amor do Senhor. Então nós precisamos ser preenchidos. Diga comigo: se eu sou próspero, eu não sou miserável.
embora estou vivendo essa situação, mas Deus ainda vai me dar mais, porque eu sou próspero, eu vou reinar em vida, não aceito. Sabe, você não pode aceitar um casamento ruim, relacionamento. Você não pode aceitar o relacionamento com os filhos ruins. Você não pode aceitar um culto sem sair daqui e sentir a presença de Deus. Você não pode aceitar nada menos daquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é reinar em vida. Você não pode aceitar que os outros te olhem com desleixo, te desprezando. Você não pode aceitar isso, porque aonde você reina, quando você reina em vida, aonde você passa, as pessoas notam a glória de Deus na sua vida. Sabe, você vai reinar sobre o pecado. Diga comigo: o pecado não me domina, eu reino sobre o pecado. Aleluia. Você pode reinar sobre as circunstâncias, porque essa é a promessa do Senhor. Diga comigo: eu estou debaixo dessa promessa. Eu estou destinado a partir de hoje a reinar em vida sobre todas as circunstâncias. Uma vez o irmão, nós somos chamados na casa dele, uma irmã ligou: pastor, corre aqui, meu marido está endemoniado. Deu tempo de eu pegar a minha filha e sair de casa, ele está quebrando tudo lá dentro. E aí eu e a pastora saímos, fomos lá. Parecia que tinha sofrido algum acidente, porque tinha tanta gente na frente da casa, que parecia que tinha acontecido alguma coisa de ruim. E aí, antes de eu entrar, eu olhei a situação da porta. Antes de eu entrar dentro da casa, eu falei: olha, a hora que eu entrar, demônio, você está amarrado onde quer que você esteja aí dentro. Você vai ficar quietinho, deitadinho no chão, mão para trás, e eu estou entrando agora em o nome do Senhor Jesus. Aí eu entrei. E aí você entra assim, igual policial. Você vai olhando, vai que não voa alguma coisa. Você nunca acredita naquilo que você ora. E aí, a hora que eu chego no quarto, ele estava lá deitado no chão, mão para trás e bravo, furiosíssimo. E uma das coisas, Edson, que ele falou a meu respeito, e Deus me trouxe a memória quando estava meditando essa palavra, uma coisa muito interessante. Ele diz assim: eu sei o homem que você era, as coisas que você fazia. Sabe como uma das maiores características do diabo é apontar as suas falhas, os seus erros, para fazer com que você a cada dia mais viva debaixo de uma condenação, debaixo de algo ruim, debaixo de uma prisão. Ele fica o tempo todo te lembrando quem você era. Mas a Bíblia diz que se eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Nem Deus se lembra mais do seu passado. A Bíblia diz que quando você pede perdão por algum pecado ao Senhor, Ele lança o seu pecado no mar e Ele não se lembra mais. Deus te olha como uma pessoa perfeita, como uma pessoa cheia da graça dEle, cheia da unção, como um filho que Ele ama. Mas o diabo sempre vai te apontar o tempo todo, querendo trazer à existência e que você viva debaixo da condenação do seu passado ruim. E isso faz com que nós percamos o quê? O reinado. Que reinado quer dizer exercer autoridade sobre todas as coisas. Não é só autoridade sobre o diabo, é sobre todas as circunstâncias. E hoje você vai sair daqui com a sua mente renovada, mudada, transformada, porque o diabo tem colocado na vida das pessoas uma grande frase que diz: tá ruim, mas tá vendo como está na sua mente? Alô? Sabe, o diabo tem plantado no coração do crente, que foi predestinado para reinar, algo negativo. Ele tem plantado que a tua situação que você tem que se conformar com ela para o resto da sua vida. Isso é uma mentira maligna. Deus vai mudar a história da sua casa. Deus está mudando a história dos seus filhos. Deus está mudando a história do seu casamento. Deus está mudando a história do seu ministério. Deus está mudando a história do seu coração, que não consegue amar as pessoas. Aleluias. Sabe, reinar em vida não depende do seu nome. Não, porque o meu nome é Antônio Carlos Correia Júnior. Bonito de falar, né?
não tem nada a ver com isso, não depende da sua ascendência familiar, porque meu avô era português lá do Porto, da família Antunes, e ele veio de lá, deixou posses. Não, porque eu tenho um brasão lindo, maravilhoso, do nome. Não, não depende disso, não depende do lugar de onde você veio. Sabe, reinar em vida não depende da sua capacidade intelectual, do quanto você sabe, do quanto você é eloquente para falar. Não, não depende disso. Reinar em vida depende de você viver debaixo da promessa de Deus que é sua. O Senhor Jesus conquistou isso, é para você viver uma vida intensa, você viver o melhor dessa terra. Sabe, você vai começar a viver coisas extraordinárias. Sabe, o poder de reinar em vida depende completamente daquilo que Jesus realizou na cruz por mim e por você. Jesus já realizou o que você está recebendo hoje, há mais de 2000 anos atrás. Não depende do que eu sou, do que eu faço, mas depende da cruz do Calvário, quanto eu creio quando olho para ela. Diga comigo assim: irmão, você foi destinado para reinar em vida. Sabe, eu não estou exagerando aqui não. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. E o segredo para você reinar em vida é justamente receber tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez naquela cruz. Lá na cruz Ele te deu um bom casamento. Lá na cruz já te deu uma boa esposa, um bom marido. Lá na cruz já te deu excelentes filhos. Lá na cruz Ele já te deu um ministério vitorioso. Lá na cruz Ele já te colocou numa igreja vitoriosa. Lá na cruz Ele já te colocou na posição de próspero, na posição de sarado, na posição de perdoado, na posição de justo. Ele te deu o dom da justiça. Foi tudo lá na cruz que Ele fez isso. Ele tirou você debaixo da opressão do maligno. Foi na cruz do Calvário que Ele tirou toda a sua condenação, toda a acusação que havia sobre você. Foi na cruz do Calvário que Ele te deu uma vida plena e consagrada nele. Foi na cruz do Calvário que Ele te deu, tirou de você uma vida ruim que você estava destinado. Foi na cruz do Calvário, e nós precisamos acreditar que aquilo que Ele conquistou lá na cruz já é nosso, é direito nosso, é nossa herança, nós já recebemos para nós, sabe? Mas muitas vezes nós andamos como o irmão mais velho do filho pródigo. Todo mundo conhece aqui a história do filho pródigo? Foi lá, pediu para o pai: pai, me dá a parte da herança, que eu vou embora. E aí pegou a herança, foi embora, largou tudo para trás, matou o pai, porque para você pedir herança é só quando o pai morre. Ele fez muitas coisas erradas, e quando ele resolve voltar, ele fala: eu vou voltar para casa do meu pai, porque ele não vai me receber mais como filho. Olha o pensamento do filho pródigo: ele não vai mais me receber como filho, e aí ele pelo menos vai me dar um emprego, eu vou trabalhar lá para ele. Eu sei que os trabalhadores são muito bem tratados, ele trata muito bem os trabalhadores dele. E ele voltou com essa mentalidade. Mas a Bíblia diz: no horizonte, quando ele apontou no horizonte, o pai estava onde? Na varanda da casa, esperando o filho retornar para a casa do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está vivendo uma vida esperando o pai dizer para você: eu tenho vou trazer você de volta, mas você vai pagar um preço por isso. Você está esperando pagar pelos seus erros, enquanto o pai está lá te esperando com os braços abertos para te chamar de filho, para trocar suas vestes, para colocar um anel novo, para te dar uma sandália nova, para fazer uma festa, porque você estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Mas de repente chega o irmão mais velho, olha para o pai e fala o quê? Pai, eu te sirvo há muito tempo, eu não pedi minha herança, eu não matei o senhor, e o senhor nem sequer uma festa matou no novilho para eu fazer uma festa com os meus amigos. E o pai joga um baldão de água fria e fala: filho, acorda, tem a revelação. Se o seu irmão pediu a parte dele, de quem é tudo isso?
Sabe, às vezes nós somos assim. Deus já nos deu tantas coisas e nós não usufruímos, porque nós rejeitamos aquilo que Deus nos deu. Como é que nós rejeitamos? Nós não temos fé suficiente para receber a grandeza de Deus para nós vivermos. Mas a partir de hoje isso está mudando a sua vida, porque você vai reinar em vida. Diga comigo: eu vou reinar em vida. Diga: minha casa vai reinar em vida. Os meus filhos vão reinar em vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe, nosso maior problema hoje em dia é acreditar que tudo que acontece ao nosso redor é a vontade de Deus. O avião caiu, 300 pessoas morreram. Não, se 300 pessoas morreram, é porque foi a vontade de Deus aqueles 300 estarem ali dentro e morrerem. Você acha que é a vontade de Deus ter 300 viúvas ou alguns viúvos no meio, se a esposa que morreu e o marido ficou? É a vontade de Deus o sofrimento da viuvez? Não, a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. Você está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Diga aleluia. Sabe, tem muita gente que usa assim: Deus quis, pastor. Então, se Deus quis, não teve jeito, foi Deus que quis. Está igual Jó. Um dos equívocos de Jó é olhar toda a situação que o próprio diabo, que subiu diante do trono do Senhor, que falou para o Senhor que ia tirar tudo, que o Senhor permitiu ele tocar em tudo, menos tirar a vida de Jó. Ele desce dali, sai da presença do Senhor, vai lá onde Jó estava e acabou, aniquilou tudo, matou os filhos, fez a esposa virar a cara para Jó, fez tudo. E aí Jó olha a situação e fala assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas foi Deus que tirou. Alô? Quem tirou os filhos de Jó foi Deus? Sabe, nós vivemos debaixo disso. Nós temos que parar de achar que tudo que acontece na nossa volta, na vida das pessoas, é a vontade de Deus. Mas isso está diferente da palavra de Deus, não está em harmonia com a palavra de Deus. Existem coisas que acontecem que não são a vontade de Deus. Eu vou provar para você. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, a Bíblia diz assim: que Jesus ali estava ensinando os discípulos a orar. E orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua. Por que Jesus ensinou-nos a orar? Para que a vontade de Deus seja feita. Porque tem muitas coisas acontecendo que não é a vontade de Deus. Alô? Alô, vou repetir de novo. Tem muita coisa acontecendo na sua vida que não é a vontade de Deus. Parte delas é decisões suas erradas, que abriu a janela para o diabo entrar e bagunçar toda a sua vida. Outra parte é a influência do diabo, que influenciou a sua mente, que fez você tomar as decisões erradas, que bagunçou toda a sua vida. Por que eu falo do diabo? Porque o Senhor continua dizendo nessa oração: olha só, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do... Jesus ensinou nós orarmos para Ele nos livrar do mal. Então existe a ação do mal. Ele nos mandou orar para que seja feita a sua vontade, porque nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Então Deus é bom. Em Jeremias diz que Deus é bom e tem pensamentos bons aos nossos respeito. No Evangelho de João capítulo 16 diz que Ele veio para nos dar alegria completa, não para nos dar tristeza, angústia, amargura. Ele não veio para nos dar sofrimento, Ele veio para nos dar alegria completa. Então fala comigo assim: eu fui chamado para a libertação dos filhos de Deus. Sabe, a liberdade é viver sem culpa e sem condenação. E todo filho de Deus pode experimentar uma vida triunfante, reinando por Cristo Jesus. Todo filho.
Ah, pastor, mas o senhor não conhece o meu passado. Nem você conhece o meu. E acredito que o meu foi um pouco pior que o seu. Fiz muita coisa ruim, irmãos. Muitas coisas que eu tenho vergonha até de falar, de contar, que eu nem conto. Mas é para você entender que eu não fico olhando para o meu passado, o que eu fui, o que eu fiz, ou o que deixei de fazer, ou o que não fiz. Eu fico olhando para o que eu sou agora. Eu fico olhando por aquilo que eu estou vivendo, mas não por meio dos meus méritos, mas pela palavra de Deus. Eu vivo debaixo da promessa, porque se eu olhar para mim, eu não mereço, porque a promessa de Deus é para aqueles que não merecem. Se você sente porque eu oro, porque eu vivo uma vida santa, porque eu tenho uma vida consagrada, por isso Deus vai me abençoar, isso é justiça própria. Deus não pode abençoar mérito, porque aí vai ser mérito seu, porque você conquistou. Nós não estamos aqui para viver debaixo das coisas e conquistar as coisas. Nós estamos aqui para viver debaixo da promessa que Jesus já conquistou para nós. Sabe, a promessa que você vai viver é aquilo que Jesus já conquistou para você. Mas tem muitas pessoas que andam debaixo daquele negócio. Você tem que conquistar a sua casa, você tem que conquistar o seu carro, você tem que ter um bom trabalho, você tem que conquistar a sua faculdade, você tem que conquistar uma boa profissão, você tem que conquistar umas coisas boas para no final da vida você deixar alguma herança. Você tem que conquistar. O mundo nos ensina nós a conquistarmos, mas a Bíblia nos ensina a receber aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Então recebe isso para você, porque a primeira condição para reinar em vida é que nós somos desafiados a receber. Alô? Você tem problemas em receber as coisas dos céus, e eu vou provar já já para você. Você não foi chamado para conquistar, você foi chamado apenas para crer e receber o que já foi conquistado. Sabe, não há nenhum sacrifício que você possa fazer que vai gerar bênçãos grandiosas para você. Jesus veio justamente para isso, para fazer o sacrifício que era para nós fazermos, e nós vivemos a vida dele agora. Você, quando você ora, apesar de você orar, não é mais você quem Deus vê, apesar dele ouvir a sua voz. Quando você ora, ele vê Cristo, e por ele ver Cristo, ele não pode negar nenhum pedido de oração. Quando você ora, é Cristo orando, tocando os céus. Por isso que o diabo impede muitas pessoas de orar, começa a falar, trazer condenação, dizer: você não é digno de orar, porque no passado você foi isso, porque no passado você foi aquilo, porque ontem você fez isso, porque o teu coração está sentindo isso. Não tem a ver com o que você foi, o que você fez, o que você está sentindo. Tem a ver com o que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para a cruz, vemos que nós não merecemos nada, mas pelo amor do Senhor nos tornamos filhos, e filhos são herdeiros da grandeza e da promessa conquistada naquela cruz. Sabe, precisamos receber tudo o que pede. A Bíblia diz: recebe. Deixa eu falar uma coisa para você: você não tem recebido, sabe por quê? Porque você não pede. Você não tem recebido porque você não pede. E eu aprendi a ser um filho pidão, porque eu tenho um filho muito pidão dentro da minha casa. Ele me ensinou muito. E eu fico: menino, você acha que eu sou um mercado para você ficar pedindo tudo isso? Pai, eu peço porque eu sei que o Senhor dá. Olha só, quando eu vi essa frase, eu falei: eu sou um miserável mesmo. Falei: meu filho tem revelação daquilo que eu não tenho. Deus está usando ele para me ensinar. Eu tenho conhecimento que ele não tem, mas ele tem a revelação daquilo que eu não tenho. E eu falei: eu preciso viver isso. Se ele pede para mim, eu fico com o coração partido, molengo lá, e dou, por que o pai não vai me dar? Então eu sou um filho pidão. Diga comigo a partir de hoje: eu serei um filho, uma filha pidona para o Senhor. Eu vou pedir porque ele vai me dar, porque quem pede recebe. Mas por que nós temos dificuldade de pedir e de receber? Porque muitas pessoas vivem debaixo de condenação e culpa. Por isso que não pode experimentar o poder do Evangelho. Você acha que você não é digno de olhar para o Senhor. Você acha que você não é digno de criar um relacionamento de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque você olha para você. O diabo faz você olhar para você. E Deus, quando olha para você, não vê você. Deus, quando olha para você, vê Cristo em você.
Sabe, eu vim aqui para fazer um apelo para você. E um dos apelos que eu vou fazer hoje é: pare de olhar para o seu passado e para você. Sabe, você está num processo de maturidade com o Senhor por meio da sua palavra. Pare de olhar, porque eu sei que daqui, nós vamos sair daqui, pode ser que daqui até a sua casa você vai errar. Pode ser que mais tarde você vai pecar. Deus não está preocupado com o seu pecado, embora Deus não goste de pecado. Isso não é uma carta branca para você sair pecando. Teve um irmão um dia que chegou para mim, Edson, e falou assim: pastor, já que aonde habitou o pecado superabundou a graça, Deus quer dizer que então quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar. Eu falei: essa é uma verdade e uma mentira. Porque agora que você tem revelação é uma mentira, mas enquanto você não tinha revelação é uma verdade. E ele ficou olhando assustado para mim. Eu falei assim: Deus não gosta de pecado. Eu falei: então você tem que parar de pecar, porque a graça veio para te dar poder e capacitação para você vencer o pecado. Reinar em vida é vencer o pecado. Mas pastor, como é que nós reinamos em vida? Está lá no versículo que nós lemos, disse: pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem. Você está recebendo essa palavra no seu coração nessa manhã? Sabe, a primeira condição para você reinar em vida é você receber. Você não vai conquistar a bênção, você vai receber a bênção de Deus. Quantos aqui estão recebendo a bênção de Deus? Aleluias, glória a Deus. O Senhor é que lhe dá a vitória. Você não vai: eu estou orando para mim conquistar a minha vitória. Não, você não vai conseguir. Você tem que orar para receber a vitória que Cristo já conquistou para você na cruz. Ele fez todo o trabalho, mas tem crente que ainda quer fazer o trabalho de Jesus. Tem crente que ainda quer ir para a cruz. Tem crente que quer ir para o sofrimento. Mas Jesus já te livrou de tudo isso. Diga glória a Deus. Sabe, nós precisamos entender que a verdadeira vitória nos é dada. Por isso que a primeira condição para você reinar em vida é você receber. E todo homem pensa que para ser abençoado ele precisa merecer. Se eu não orei hoje de manhã para vir para o culto, então eu não vou ser abençoado. Se eu não orei ontem para dormir, então Deus não vai abençoar porque eu não orei, então não tem bênção. Sabe, nós fomos acondicionados anteriormente a viver debaixo de troca. Deus não faz troca, Deus nos dá para aquele que quer receber. Sabe, Deus nos dá de graça, pela graça. Sabe, no mundo você ali é instigado para fazer, mas no cristianismo nós devemos entender que já foi feito. Tem muito crente que quer inventar a roda. Alguém já viu isso? Tem muita, já ouviu algumas pregações de alguns pastores que falam assim: você hoje vai receber uma revelação que nunca ninguém recebeu dos céus. Meu Deus, como não? Está na Bíblia. Sabe, tem gente querendo inventar as coisas, tem gente querendo ser maior que Deus, tem gente querendo trazer coisas no coração dos irmãos. Então se Deus está dando para ele, nunca deu para mim, então Deus é o queridinho dele e eu não tenho nada com Deus. Sabe, isso é acusação do diabo, isso é lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Todos aqui estão aptos para receber aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Sabe, se fôssemos nós que conseguíssemos a vitória, significa que nós teríamos o que? Glória diante de Deus. Você não vai ter glória diante de Deus, a glória é somente dele. Mas quando nós entramos debaixo dessa revelação de receber aquilo que já estamos feitos, nós entramos na posição de filhos. Sabe, eu falo por mim isso daí. Nós às vezes queremos falar para os nossos filhos o que é melhor, mas nós não queremos fazer o que é melhor. Às vezes nós somos pais que falam assim: obedece menino, obedece menina, mas aí nós não entendemos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Sabe, nós queremos dizer para as pessoas: olha, o amor de Deus entrar dentro do teu coração, e o meu coração está cheio de rancor, cheio de ira, cheio de amargura. Sabe, nós precisamos entender que a primeira pessoa que tem que praticar a palavra de Deus somos nós. Porque como é que eu vou reinar, sair autoridade, se eu não deixei essa palavra entrar dentro do meu coração?
Que você nessa manhã abra o seu coração para receber aquilo que é de Deus, porque a vitória de Deus na sua vida já está presente. Você não vive porque você ainda não recebeu, porque você acha que é indigno. Ah não, pastor, eu tenho que rezar 10 Ave Maria, 523 Pai Nosso, tem que fazer o cruz credo. Não, irmãos, não temos que fazer tudo isso. Jesus já fez por nós tudo aquilo que tinha que ser pago. Toda a dívida foi paga lá na cruz do Calvário. Agora eu só preciso receber aquilo que é de Deus para mim. Então a primeira condição para nós reinarmos em vida é recebermos. O problema é que, ao invés de dependermos da graça de Deus e seu favor, que as bênçãos fluam, nós dependemos do esforço próprio. Se eu não for naquela reunião, nada vai acontecer. Quem é você? Alô? Alô? Essa igreja tem crescido, eu nem estou tendo tempo de vir aqui. Diga glória a Deus, porque nem tem a ver comigo, tem a ver com o que Deus já fez na cruz do Calvário. Sabe, cada crente é um ministro. Você é um ministro da palavra de Deus. Você é um carregador da Arca da Aliança. A Arca da Aliança mora dentro do seu coração. O próprio Deus mora aí. Aonde você pisar a planta dos teus pés, a glória de Deus vai resplandecer e as trevas vai sair. E aonde havia morte, vai haver vida. Isso é reinar em vida. Não depende, ah pastor, agora eu estou preso no meu passado, agora eu nunca mais vou fazer nada para o Senhor, porque olha o meu passado. Sabe, o Senhor nem olha para o seu passado. Quem faz você olhar para o seu passado é o diabo. Para de olhar para trás, olhe para frente, olhe para a cruz do Calvário. Lá todas as coisas que você precisa para reinar em vida já foram feitas. Está lá na cruz do Calvário. Agora você precisa o quê? Receber. Diga comigo, eu recebo a unção de Deus sobre a minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que nós precisamos para reinar em vida é recebermos, mas recebemos o quê? Abundância da graça. Diga comigo, eu recebo a abundância da graça. Porque em Romanos capítulo 5, verso 17, disse: pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Então a primeira condição é receber. Receber o que? A abundância da graça. Se você crê no Evangelho, você não recebeu pouca graça, mas recebeu a abundância da graça. E a graça é baseada na abundância de Deus para com você, e não no seu desempenho próprio. A graça é o favor imerecido. Ele não é um prêmio pelo qual você é fiel. Se a graça fosse um prêmio, seria um favor merecido. A graça não é um prêmio. A graça é algo que já lhe foi dado. Se você olhar para a palavra, na velha aliança, nós tínhamos o quê? Que obedecer os mandamentos, e então nós éramos abençoados. Mas o problema é que a lei, existem 613 leis, e se você não obedecer elas na íntegra e falhar em apenas uma delas, toda a maldição de todas as leis viria sobre você. E aí, na graça, o favor é imerecido. Por quê? Porque o Senhor Jesus já obedeceu perfeitamente. Então você agora pode ser abençoado quando crê nele. Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Se você crê, você é abençoado. E a pergunta que eu quero fazer para você: você está debaixo de qual aliança? Da velha ou da nova? Alô? Alô? Tem alguém aí? Você está vivendo por merecimento ou por imerecimento? Porque quando nós reinamos em vida, é quando nós sentimos nosso coração e temos a clareza que não merecemos aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, mas porque somos filhos e nos foi dado, agora nós recebemos a abundante graça do Senhor. Sabe, você precisa receber, porque na velha aliança, lá em Deuteronômio capítulo 28, diz assim:
se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão estas bênçãos. Como é que você recebia a bênção? Se guardasse todos os mandamentos e ouvisse a voz do Senhor. Aí depois que você fez todo esse esforço, aí que a bênção viria. Então Jesus veio para facilitar a vida para nós. Jesus veio para que nós hoje pudéssemos reinar em vida. Hoje, qual é o nosso esforço, meu e seu? É estritamente pela fé. É receber a abundante graça de Deus pela fé. Diga comigo: eu recebo a abundante graça do Senhor pela fé. Aleluia. Terceira coisa que nós precisamos aprender com esse versículo é que para nós reinarmos em vida, nós precisamos de receber o dom da justiça. Então a primeira coisa é receber. Receber o quê? Receber a graça abundante de Deus. E a terceira condição para reinar é receber o dom da justiça. Nós fomos feitos tão justos quanto o Senhor Jesus. Diga aleluia. Sabe, isso acontece porque a minha vida justa não depende das minhas obras, mas depende da justiça de Cristo. Então isso significa que nem no céu você será tão justo quanto você é hoje. Por quê? Porque a sua justiça é Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça é um dom, é um presente de Deus para aqueles que crê em Cristo. Sabe, o seu direito de ser justo foi comprado pelo sangue de Jesus lá na cruz. Quando o sangue foi derramado, você se tornou justo diante de Deus. Não é o que você faz, é o que Jesus fez. Não é a justiça que eu procuro ser ali justo diante do Senhor pelos meus esforços, mas é a justiça que Jesus conquistou para mim lá naquela cruz. Sabe, nós temos que se apropriar por meio da fé nessa justiça. Quando nós nos apropriamos e dizemos: eu não mereço, mas Jesus me tornou justo lá na cruz. Quando eu falo isso comigo, declaro sobre minha vida, eu começo a reinar em vida. Diga comigo: o dom da justiça já está sobre a minha vida. Sabe, hoje o Senhor tem prazer em você, não por aquilo que você faz, mas por causa de Cristo. Quando ele olha para Cristo, que Cristo obedeceu todas as coisas do Senhor, ele sente prazer. E hoje, quando você abre a sua boca, ele olha para você, porque Cristo e você são um, e ele mora dentro de você. Ele olha para você, ele vê Cristo, e quando ele vê Cristo, ele sente prazer. Por isso que o Senhor, quando olha para você e vê Cristo em você, ele sente prazer em você. Sabe, Deus tem prazer em você, não é o que você faz, mas é aquilo que ele fez. E hoje nós precisamos lançar fora a introspecção. Pare de ficar se analisando. Sabe, se analisar é função do Espírito Santo. É ele que tem que avaliar dentro de você, no seu coração, e te direcionar a toda a verdade, para que você possa estar no caminho da bênção, ter mais revelação de Deus. Eu tinha uma mania, Silvana, muitos anos atrás, de todo ano eu parava 2 vezes por ano para me avaliar como pastor, como pai, como marido, como filho, enfim, ficava um mês, e esse mês trazia um peso tão grande dentro de mim. Eu me sentia acusado, eu falava: eu não sou um péssimo marido, eu sou um péssimo pai, sou um péssimo pastor, sou um péssimo filho, e trazia peso, me deixava amargurado, me deixava triste. E eu parei de fazer isso, porque não tem a ver com o que eu sou, o que eu faço. Quando eu percebi que tudo que Deus olha, ele vê Cristo, eu comecei a ter comunhão com Cristo. Porque eu pensei: a hora que Deus olhar para mim, ver Cristo em mim, e eu em Cristo formos um, a bênção virá sobre mim. E é isso que eu vivo hoje. Eu olho sempre para Cristo, eu não fico olhando no espelho e me vendo. Ah, hoje você está feio, hoje você não orou tanto, ah, hoje você deu umas palmadas no seu filho, foi mal, ah, hoje você brigou com o cachorro, se irritou com o gato, o vizinho, foi mal. Sabe, quando você começa a olhar isso, você se sente acusado, se sente indigno.
Mas quando nós paramos de olhar para essas coisas e olhamos para Cristo, nós somos até transformados, porque o poder de Cristo começa a se manifestar em nós, e nós a cada dia nos tornamos mais e mais parecidos com Jesus, nos tornamos a imagem e semelhança dele, e a cada dia quando nós olhamos para Cristo, nós reinamos em vida, porque o Pai libera a bênção sobre Cristo. O Pai Ele não pode hoje negar uma bênção para Cristo. Então se você está entronizado com Cristo, Cristo em você e você nele, quando o Pai olha para você, Ele libera o milagre sobre a tua vida. Abra a tua boca, começa a pedir, porque quando você pedir, Deus vai liberar sobre a tua vida, porque Ele vai ver Cristo em você. Mas qual é o problema? O problema é que a gente sempre vê algo de errado em nós, e o Espírito Santo vem sempre trazendo luz. Ele mostra para nós: olha, você errou aqui, mas continue olhando para Cristo. Ele vai te ajudar a corrigir. Ele vai trazendo luz, a palavra, e vai trazendo revelação. Porque qual é a vontade de Deus? Que você reine em vida. A maior vontade do Senhor é que você reine aqui nesta terra. Deus não tem vontade de ver você sofrendo. Mas por que nós sofremos? Por decisões erradas nossas. Porque nós plantamos coisas erradas. Mas mesmo plantando coisa errada, quando você começa a revestir de Cristo, Deus olha para você e Ele abençoa a tua vida. Sabe, quando nós olhamos para isso, nós começamos a desfrutar de uma sensação maravilhosa de estar em paz com Deus. Sabe, quando nós reinamos em vida, nós experimentamos o sucesso. Você vai ser bem sucedido a partir de hoje. Não importa o que você for fazer, tudo que você fizer, você vai ver a bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. E aí quando você olhar as circunstâncias, pode dar ordem para as circunstâncias, que elas terão que mudar em o nome do Senhor Jesus. Sabe, depois que eu aprendi, sabe, quando nós reinamos em vida, aí, nós quando você olha, sucesso, você vai ser bem sucedido a partir de hoje. Não importa o que você for fazer, tudo que você... Aleluia. Computador, me obedeça, que eu reinato sobre você, em nome de Jesus. Quando vai começar o culto lá em Paulínia, costuma sempre chover às 10 minutinhos antes das 18 horas. E aí um dia eu fiquei muito irado com isso. Eu falei: eu não aceito mais chover antes do culto, porque quando chove, o que acontece? Alô? Aqui eu não tenho, graças a Deus, mas lá eu tenho muitos irmãos que são feitos de açúcar. Não pode sair na chuva. Ele pode sair na chuva para ir num show gospel. Ele pode sair na chuva para visitar alguém, para comer uma lasanha na casa de alguém. Mas quando fala de culto, de ouvir a verdade, que vai confrontar a mentira, que vai te abençoar mais do que você já é abençoado, as pessoas recusam. Não, eu sou de açúcar. Quer dizer, para ir para outros lugares você não tem problema tomar uns pinguinhos, mas para ir para o culto, o diabo sempre coloca na sua cabeça que você vai ficar doente, vai ficar gripadinho, constipado, vai pegar coronavírus, vai ficar velhinho, sabe? E aí um dia eu me enfezei com isso, fiquei irado, estava lá no meu quarto orando, e eu olhei para as nuvens, começou aquele trovão, e eu falei: escuta aqui, hoje eu vou reinar sobre a circunstância. Vento, sopra essas nuvens para bem longe daqui. Você não está habilitado para chover aqui. Você vai chover a hora que terminar o culto, em nome do Senhor Jesus. Falei: eu te ordeno, nuvem, vai embora daqui agora, em nome de Jesus. Minha esposa olhou, começou a rir, meus filhos também começaram a rir, e o trovão meu pai endoidou agora, tomou uma injeção lá no hospital e endoidou agora. Sabe o que aconteceu 2 minutos depois? A nuvem foi embora, não choveu antes do culto. Sabe, essa autoridade que Deus nos deu. Mas eu disse: é necessário chover, nós somos de chuva. Aí eu falei: a hora que terminar o culto, chove. Aí terminou o culto, deu 20 minutos, os irmãos foram embora. A hora que o último saiu, que eu fechei o portão, eu falei: é isso aí. Reinar em vida, é isso. É você ser um agricultor, e na hora certa que você precisa de chuva, você olhar para o céu sem nuvem e falar assim: vem aqui chuva, vem aqui, molhe minha terra, me abençoa, porque eu tenho autoridade sobre você. E a chuva vir naquele momento, molhar a terra, e você ter uma grande colheita como você nunca teve. E isso é reinar em vida.
Fala para quem está do seu lado assim: você vai reinar em vida. Sabe, você vai reinar sobre os seus problemas, você vai reinar sobre os demônios, você vai reinar sobre a enfermidade, sobre a miséria, sobre o pecado. Você foi criado para desfrutar da abundante graça do Senhor e experimentar sucesso em Cristo Jesus. Diga aleluia. Se coloque de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus.